O Sol é uma fonte de energia limpa e inesgotável, presente em nossa vida todos os dias. Mas como essa energia pode ser aproveitada em nossas casas? Assim que os raios de Sol entram em contato com a placa solar, ela começa a gerar energia em corrente contínua. Essa corrente passa pela caixa que protege contra surtos de tensão e então é enviada para o inversor, onde é transformada em corrente alternada. Depois ela chega ao quadro de distribuição e, finalmente, os equipamentos domésticos começam a funcionar e você pode monitorar a geração de energia pelo aplicativo ou pelo site. Após a instalação do sistema, sua casa continua conectada à rede elétrica da concessionária. Isso permite um sistema de troca. Quando os painéis solares produzem mais energia do que o necessário, o excedente é enviado para a concessionária. Assim, você fica com créditos extras, que vão suprir os períodos noturnos. Seus créditos também podem ser transferidos para outra unidade consumidora que esteja no seu CPF. Acesse o nosso site, busque a revenda certificada mais próxima e adquira o seu gerador fotovoltaico da Intelbras. Você sabia que pode ter um sistema de energia autônomo que não depende da distribuição da rede elétrica local? É o sistema off-grid, ou seja, fora da rede, que produz energia limpa e econômica pela captação da energia solar. O sistema off-grid pode ser instalado onde você precisar, em residências, em empresas, indústrias, em veículos como motorhomes, caminhões e trailers. E ainda em sítios, fazendas e locais isolados ou com pouca urbanização. Ele fornece energia para alimentar diversos tipos de sistemas, como os de monitoramento e segurança, provedores de internet, residências, pequenas empresas e o que mais você precisar, sem a necessidade de ligação com a distribuição de rede elétrica local. E como funciona? O sistema é composto por painéis que fazem a captação da irradiação do Sol e a enviam para um controlador de carga responsável pela proteção das baterias contra a sobrecarga, otimizando e prolongando a sua vida útil. As baterias são ligadas a um inversor que transforma a corrente contínua gerada pelos painéis em corrente alternada. Essa que a gente usa em casa ou no trabalho para ligar lâmpadas e equipamentos eletrônicos. A energia solar será a principal fonte de eletricidade do mundo até 2050. Não só por ser energia limpa, mas também porque é energia sustentável e renovável. Invista no sistema off-grid e tenha autonomia e independência energética com energia limpa para sua residência, pequena empresa ou propriedade rural.
A rotação da Terra em torno do próprio eixo se combina com o movimento de translação em torno do Sol, descrevendo uma elipse, que é quase uma circunferência no período de um ano. Em 24 horas, a Terra completa o movimento de rotação ao redor do próprio eixo, que é inclinado em relação ao plano da elipse, formando em qualquer dia do ano um ângulo de aproximadamente 23 graus e 27 minutos, com a direção perpendicular ao plano. Essa inclinação tem consequências que diferenciam ainda mais os diversos lugares deste nosso grande planeta azul. A inclinação do eixo de rotação da Terra, juntamente com o movimento realizado em volta do Sol, faz com que em cada localidade a incidência dos raios solares varie ao longo do ano. O hemisfério sul recebe a maior quantidade de luz solar quando a Terra está nesta posição. Isto ocorre em torno de 21 de dezembro e marca o início do verão. Em oposição, neste mesmo momento, no hemisfério norte, temos a menor quantidade de luz e o início do inverno. Quando a Terra está na posição oposta, é o hemisfério norte que recebe a maior quantidade de luz. Temos então o início do verão no hemisfério norte e o início do inverno no hemisfério sul. Isso acontece aproximadamente no dia 21 de junho. O início do outono e o início da primavera correspondem a outros dois momentos do movimento de translação. Quando a Terra está em cada uma dessas duas posições em que o hemisfério sul e o hemisfério norte ficam igualmente iluminados. O outono e a primavera também ocorrem de forma alternada nos hemisférios norte e sul, nos meses de março e setembro. A gente pode considerar que a trajetória descrita por uma localidade durante as 24 horas que a Terra leva para fazer uma rotação ao redor do próprio eixo é aproximadamente uma circunferência, e essa circunferência está em um plano paralelo ao Equador, determinado pela latitude dessa localidade. No dia em que se inicia o nosso verão, o hemisfério sul fica mais voltado para o Sol, e mais da metade da circunferência que uma localidade descreve é iluminada. É isso que faz com que o dia seja mais longo que a noite. No caso aqui de Porto Alegre, que está a 30 graus de latitude sul, quando começa o verão, o dia tem 4 horas a mais do que a noite. Por outro lado, nesse mesmo dia, à medida que a latitude sul diminui, vão diminuindo as horas de sol, até que no Equador, o dia e a noite têm o mesmo tamanho. Já no hemisfério norte, nesse dia, o número de horas de sol é sempre menor do que 12 horas e tão menor quanto maior for a latitude. Tomando o começo do verão no hemisfério sul como referência, o Círculo Polar Ártico é justamente a linha que delimita a região do globo que não receberá a luz do sol, enquanto o Círculo Polar Antártico delimita a região que não terá noite. As latitudes dos círculos polares são dadas pelo complementar do ângulo de inclinação da Terra, ou seja, 66 graus e 33 minutos. E as latitudes norte ou sul dos dois trópicos têm o mesmo ângulo da inclinação do eixo da Terra, ou seja, 23 graus e 27 minutos. A direção de incidência do Sol em cada dia do ano determina o paralelo que recebe nesse dia o Sol a pino no meio-dia solar. Mas o Sol a pino em algum dia do ano só acontece entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer. Nas localidades do hemisfério sul, o dia mais longo do ano é em torno de 21 de dezembro. É o chamado solstício de verão. A partir daí, a duração do dia vai diminuindo e a da noite aumentando, conforme a Terra realiza seu movimento de translação, até que as durações do dia e da noite ficam iguais em qualquer lugar do planeta. Depois disso, os dias são mais curtos do que as noites e continuam diminuindo até o início do inverno, aproximadamente dia 21 de junho, quando ocorre a noite mais longa no hemisfério sul, que é o solstício de inverno. A partir daí, os dias recomeçam a ficar mais longos, até o equinócio de primavera, aproximadamente em 23 de setembro, que é quando o dia tem a mesma duração da noite. Depois, no hemisfério sul, os dias vão ficando cada vez mais longos do que as noites, até atingir a duração máxima, por volta de 21 de dezembro, com a chegada do verão. Nesse ponto, se fecha o ciclo. Quanto maior for a latitude norte ou sul, maior será a variação da duração dos dias e noites ao longo do ano. Macapá é uma cidade que está praticamente sobre o Equador. Por isso, é que aí os dias e as noites têm a mesma duração o ano